Eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Disse? Quem disse? Quem disse? Algumas coisas são possíveis. Nem tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. O crer está relacionado em acreditar. O crer está relacionado à convicção. O crer está condicionado à certeza. A certeza. Você crê, você acredita, você tem convicção e ninguém pode tirar isso de você. Isto é, quando você crê, quando você acredita. A Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem acreditar nos princípios, na palavra de Deus, não tem como nós agradarmos a Deus. E o que é fé? A fé é a certeza, a fé é a convicção daquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo. Por isso, nós precisamos sonhar. Por isso, nós precisamos acreditar no impossível. No impossível. Eu não conheço a sua história de vida, mas algumas histórias foram apresentadas rapidamente aqui, através de um testemunho. E conhecendo essas pessoas, nós sabemos, o impossível aconteceu. O impossível aconteceu. Levi me dê a permissão. Quantas vezes nós ouvimos do Levi, que o Levi muitas vezes não tinha o que comer em casa. Não tinha o que comer em casa. Não tinha o que comer em casa. E o Levi sempre sonhou e sonhou grande. Hoje, vendo o Levi, aonde ele está, o que ele conseguiu alcançar, no contexto profissional, no contexto material, no contexto espiritual, o projeto e o plano de Deus é algo lindo, é algo maravilhoso. Mas por quê? Eles acreditaram. Mesmo que as circunstâncias e situações fossem tão adversas, eles acreditaram. E tomaram algumas atitudes. E agiram, não ficaram parados esperando Deus. O Levi teve que ralar, o Levi teve que estudar. O Levi teve que fazer um vestibular, o Levi teve que fazer um cursinho, o Levi teve que estudar, o Levi teve que estudar muito para alcançar o que ele alcançou. E vai continuar estudando ainda. Porque o médico simplesmente, não me formei em medicina. Não, tem que se especializar, tem que estudar, tem que. E tudo isso, Deus vai direcionando, vai auxiliando, vai ajudando. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que nós precisamos fazer. Quando Jesus declarou isso nesse texto, em Marcos capítulo 9, versículo 23, eu quero ler a partir do versículo 14. Marcos 9, do 14 ao 26. Marcos 9, de 14 a 26. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-los. Jesus acreditou nos seus discípulos. Eram pescadores, pessoas humildes, eram os menos prováveis para serem escolhidos como discípulos de Jesus. E Jesus investiu nesses homens. Caminhou com esses homens, cuidou desses homens, se manifestou a esses homens, se revelou a esses homens, para que esses homens pudessem acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era o enviado de Deus. Por quê? Dentro do projeto de Deus, Jesus Cristo estaria morrendo, terminando a sua missão. E quem daria continuidade ao ministério de Jesus? Quem? Os discípulos.
E foram 3 anos de investimento. E de repente Jesus chega, tem um grupo de sacerdotes, um grupo de pessoas entendidas da lei, conversando com os discípulos, mas eles não estavam conversando, eles estavam discutindo. Discutindo. Sabe quando você deixa de acreditar? Quando você começa a questionar. Você deixa de acreditar no impossível quando você começa a se defender. Você deixa de acreditar no impossível quando você começa a se justificar. Em um conflito, em uma situação onde você não concorda, você aponta sempre o erro do outro e não vê o seu erro. Sempre aponta o problema do outro e não vê o seu problema. Sempre aponta as dificuldades dos outros e não olha para você mesmo. Aí já é um sintoma de que você não acredita mais. Não acredita mais na sua profissão, no seu patrão, no seu pai, na sua mãe, não acredita mais na sua esposa, não acredita mais no relacionamento matrimonial. Você começa a permitir que o diabo encha a sua mente. Não, olha, já deu certo até aqui, agora não dá mais certo. Eu não acredito mais. E os discípulos, eles estavam discutindo ali, juntamente com os sacerdotes. Quando o povo viu Jesus, correu ao lugar, ao encontro de Jesus. Correu ao encontro de Jesus. Os discípulos, de repente, ficaram lá, sozinhos. Ou com os sacerdotes, que os sacerdotes não corriam ao encontro de Jesus. Os sacerdotes não desejavam a presença de Jesus. Perguntou Jesus, versículo 16. O que vocês estão discutindo? O que vocês estão discutindo? Por que não há concordância com vocês? Por que vocês discutem? Por que vocês não têm uma concordância? Sabe o maior segredo para acabar com uma discussão? Sabe o maior segredo? Abrir mão. Abrir mão daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, sabe? E honrando a decisão e a escolha da outra pessoa. Por mais que eu não concorde. E quando eu abro mão disso, a discussão ela é interrompida. Quando eu concordo com aquilo que a pessoa está dizendo, a discussão é interrompida. Por que vocês estão discutindo? Versículo 17. Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito imundo, um espírito demoníaco, que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem os demônios, o espírito maligno deste menino, mas eles não conseguiram. Jesus, eu tenho ouvido as tuas boas novas, eu tenho ouvido as mensagens do Evangelho de Cristo, que cura, que transforma. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma situação impossível, que eu convivo já há muitos anos, e eu já não acredito mais. Levei já nos médicos, levei no psiquiatra, levei na feiticeira, levei no pai de santo, eu levei em todas as religiões, e meu filho continua mudo e endemoniado. Quando os demônios se apossam dele, sabe, ele é jogado no fogo, ele é jogado na água. Os demônios tentam de todas as maneiras matá-lo, destruí-lo. E eu já não suporto mais. Eu já não aguento mais de ver o sofrimento do meu filho. Nós que somos pais, entendemos o coração desse homem e o desespero do coração desse homem. E de repente, ele tem uma solução, ele encontra uma solução. Jesus Cristo é a solução. E ele encontra os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, e trazem aquele menino até os discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos oraram por aquele menino, repreenderam os demônios daquele menino, mas eles não conseguiram curar aquele menino. Não conseguiram curar aquele menino. Não conseguiram curar. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que
De alguma forma existia incredulidade no coração daqueles discípulos. Os discípulos ainda estavam conhecendo a Jesus, estavam conhecendo o ministério de Jesus. Eles não estavam integrados, eles não estavam íntegros, completos. E o texto continua, versículo 19. Respondeu Jesus: ó geração. O que é incredulidade? É o oposto de você acreditar. Em que momento você se torna incrédulo a uma situação? Primeiro, quando você não conhece essa situação, desconhece. Não, eu não acredito nisso. Outra, quando você não confia mais. Olha, já foram tantas as decepções que eu me tornei incrédulo. Eu não acredito mais na restauração do meu casamento. Eu não acredito mais na minha cura. Muitos pastores já oraram por mim, muitas pessoas já oraram. Eu não acredito mais. Eu não acredito mais na restauração do meu pai, do meu filho. Eu não acredito mais. As circunstâncias e as situações já foram tão adversas que eu não acredito mais. A incredulidade toma conta do coração. E Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando estarei com vocês? O que Jesus está dizendo? Existe um tempo que eu não estarei mais com vocês. A partir do momento que eu não estarei mais com vocês, vocês vão ter que agir e manifestar o meu reino, o meu governo, dentro daquilo que vocês acreditam, dentro da tua fé, e não da minha fé. Dentro da sua fé, você vai caminhar de acordo com a sua fé, aquilo que você confia, aquilo que você acredita, não a minha fé. Obviamente que a nossa fé está em Jesus. E Ele é o modelo, Ele é o exemplo de fé, de confiança. De fé e de confiança. E o texto continua: até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Suportá-los em função do quê? Em função da incredulidade. Em função da incredulidade. Irmãos, a fé, a confiança é algo que cresce. É algo que cresce. Quanto mais você lê, quanto mais você conhece, quanto mais você se relaciona com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, isso nos fortalece, isso nos dá força e convicções e certeza de quem nós somos e quem é Deus para nós. E aquilo que representa a Bíblia Sagrada para você. Ao ponto de você não só viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, de você declarar, de você acreditar no impossível. Acreditar no impossível. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o seu problema. Tragam-me o seu filho. Traga meu menino. Traga meu menino. Nós precisamos confiar em Jesus. E depositar a nossa confiança em Jesus, de que Ele é e pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Traga-me o menino. Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito maligno viu Jesus, sabia que o diabo e os demônios acreditam em Jesus? Eles creem e estremecem. Eles creem e estremecem diante da autoridade que está em Jesus. Ao ver Jesus, aqueles espíritos malignos, ao verem Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo você está assim?
Há quanto tempo você está incrédulo? Há quanto tempo que você não acredita no poder de Deus, na transformação, na cura, na libertação, na restauração, na reconciliação, na renovação? Há quanto tempo você está dessa forma? Há quanto tempo essa criança está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Jesus, faz muito tempo que eu deixei de acreditar. Mas quando eu ouvi as boas novas de Cristo, aquilo queimou dentro do meu coração. Por isso eu estou aqui. Por isso eu trouxe até os teus discípulos. E mesmo assim eles não conseguiram resolver. Mas Jesus, o menino está aqui. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Esses demônios querem matar o meu filho. E por muitas vezes ele foi jogado no fogo, e eu fui lá e tirei o menino do fogo, tirei o menino da água. Mas se podes fazer alguma coisa, Jesus, mas se você pode fazer alguma coisa, Jesus, mas se pode fazer alguma coisa. Quando nós não conhecemos, nós não acreditamos. Aquele homem ainda tinha dúvida em seu coração se Jesus podia fazer alguma coisa. Ele tinha dúvida, porque já tinha sofrido tanto, já tinha um histórico de vida e de situações onde ele acreditou e não deu certo. Acreditou e não deu certo. Jesus, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Eu que sou pai, a minha esposa, o meu filho, a minha família, tem compaixão de nós. E ajuda-nos. Jesus vira para aquele homem, se podes, disse Jesus, tudo aquele que acredita. Deus te trouxe essa noite aqui. O impossível para o homem é possível para Deus. Nós cremos que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Imediatamente, o pai do menino exclamou, o pai do menino tirou aquelas dúvidas, aquela incredulidade, e ele declarou com os seus lábios, declarou com a sua boca, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu acredito, mas Jesus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Aquilo que parecia impossível aos olhos daquele pai, tornou-se possível. E nunca mais aqueles demônios atormentaram aquela família. E nunca mais. Gente, nunca mais é muito tempo, não é mais tempo, não tem mais. Nunca mais aqueles demônios tiveram legalidade, autoridade para voltarem e atormentarem aquela família. E aquela criança foi livre, foi liberta. Aquela criança voltou a falar, aquela criança voltou a viver. Aquela família se alegrou. Por quê? Tudo é possível aquele que crê. Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Aquilo que aos olhos dos homens parece ser impossível, mas para Deus nada é impossível. E eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Existem alguns momentos que nós deixamos de sonhar, existem alguns momentos que nós deixamos de acreditar. Eu não acredito mais nisso.
Principalmente hoje, uma das coisas que mais nos afeta, quando nós deixamos de acreditar em pessoas. Muitas pessoas estão fora de igrejas. Muitas pessoas não frequentam mais igrejas porque deixaram de acreditar nas pessoas. De alguma forma foram decepcionadas, foram enganadas, com mentiras, com inverdades. E aquilo trouxe insegurança, aquilo trouxe medo, aquilo trouxe tristeza aos seus corações. Ao ponto de decidirem: eu amo ao meu Deus, mas eu não preciso do meu próximo. Eu amo a meu Deus, mas eu não preciso de me relacionar com as pessoas. Colegas profissionais, no contexto profissional de uma empresa, onde você confiava naquela pessoa, onde você acreditava naquela pessoa, e de repente você foi decepcionado. No contexto familiar, de não acreditar mais no relacionamento matrimonial. Quantos lares estão sendo destruídos? Quantos divórcios? Anos de relacionamento. Aonde você não acredita mais, aonde perdeu-se a confiança. Deixando de acreditar, isso já ocasiona uma destruição muito grande. Porque vem a desconfiança e já não tem mais aquela cumplicidade, já não tem mais aquele relacionamento e há a separação, há o distanciamento. Acreditar num Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou do que você imagina. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar que nós acreditamos no impossível. Eu quero declarar que eu acredito no impossível. E eu quero que você declare também: eu acredito no impossível. Pode repetir comigo? Eu acredito no impossível. Eu quero declarar nesta noite restauração. Restauração. Aquilo que foi interrompido, aquilo que foi quebrado, aquilo que foi cortado, Deus vai restaurar, porque eu creio no impossível. Mas pastor, você não conhece a minha história, é muito difícil. Como que eu vou restaurar o meu casamento? Como que eu vou restaurar o relacionamento com os meus pais? Como que eu vou restaurar? Como? Não queira entender, creia por fé, Deus faz. Não queira entender com a tua razão, com a tua mente. Deus vai fazer. E eu creio na restauração. Eu quero declarar também reconciliação. Reconciliação. Brigas, intrigas, situações familiares, aonde há um distanciamento, decepções. Onde de repente o pai e a mãe que criou os filhos crescem, constitui o seu lar, constitui as suas famílias, e de repente há uma briga por interesses, há uma discussão, e aquelas famílias que foram unidas desde a infância, cresceram juntos, não se relacionam mais, não conversam mais. Entra uma próxima geração, onde os avós não conhecem os seus netos, onde os tios não conhecem os seus sobrinhos, onde os irmãos não se relacionam mais, e onde há uma divisão, uma separação, um distanciamento daquilo que é um projeto lindo e maravilhoso, que é o projeto de Deus. Que é o projeto de Deus. A família. A família. E por isso eu quero declarar reconciliação. Não quero entender como isso vai ser, mas Deus faz.
Deus faz. Reconstrução. Projetos que você acreditou, que você investiu financeiramente, que você se dedicou, gastou-se, se deixou gastar e não deu certo. Não deu certo. Entrou à falência, foi na falência, caiu à falência, perdeu-se tudo. Investimentos altíssimos. Aonde você não acredita mais, em uma nova oportunidade para você refazer a tua vida, para você refazer os teus negócios. Aonde eu quero declarar reconstrução. A reconstrução é mais difícil que a construção. Vocês concordam comigo? Você reconstruir algo que já existia e que foi destruído é mais difícil do que você começar algo novo. Do que você construir algo novo. A reconstrução tem os entulhos. A reconstrução tem as marcas. A reconstrução tem o passado. E aonde você precisa lidar com esse passado, aonde você precisa lidar com essas situações, para que isso não tome conta mais da sua vida e do teu futuro. Aonde você tenha algo novo da parte de Deus e reconstrua firmado na rocha que é Cristo. E aonde você não será abalado. Eu quero declarar nesta noite também a restituição. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O quanto o diabo nos roubou. O quanto o diabo tem roubado a nossa paz, a nossa alegria, o contexto financeiro. O quanto nós perdemos, o quanto foi roubado, o quanto fomos enganados. E eu quero declarar em nome de Jesus, nesta noite, restituição. E por último, eu quero declarar renovação. Renovação física. Renovação espiritual. Renovação emocional. Um renovo de Deus. Um renovo de Deus na tua alma, no teu coração, na tua mente. Um renovo de Deus. Esse renovo está ligado a um fortalecimento para você enfrentar as situações e circunstâncias que estão amanhã, na segunda-feira, no teu dia a dia. As situações estão lá fora. A tua segunda-feira você vai encarar. O problema com teu marido você vai encarar. O problema com a tua esposa você vai encarar. O problema profissional você vai encarar. A dívida está lá fora. As dificuldades financeiras estão lá fora. Mas é um renovo espiritual para você enfrentar as dificuldades. E isso vem da parte de Deus. E aquilo que parece impossível para você, Deus transformará em possível. E fará infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Eu quero terminar recapitulando. Restauração. Reconciliação. Reconstrução. Restituição de tudo aquilo que você perdeu. E renovação física, emocional e espiritual. Por quê? Tudo é possível àquele que acredita. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Quando os discípulos se depararam com Jesus, a parte depois desse episódio, porque os discípulos ficaram de longe vendo a ação e a manifestação do poder de Deus, curando e libertando aquele menino. Você pode imaginar o coração dos discípulos? E se você ler o texto depois, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus: Mestre, agora que só está nós aqui, Mestre, por que nós não conseguimos? Mestre, por que nós não conseguimos? Porque é pequena a sua fé. Porque ainda é pequena a sua fé. Mas sabe como eu olho para vocês, discípulos? Vocês vão alcançar.
essa situação está servindo para que vocês tenham maturidade. Para que vocês não recebam a honra e a glória para si. Para que o coração de vocês não fiquem orgulhosos e soberbos. Puxa vida, os espíritos imundos se submetem a nós. Porque isso aconteceu. Jesus enviou os discípulos para pregarem, para expulsarem demônios, para curarem. E os discípulos voltaram alegres, alegres, alegres. Mestre, mestre, nós conseguimos. Os espíritos imundos se submeteram a nós. Nós oramos pelas pessoas e os demônios saíram. Jesus falou: o que vocês estão fazendo? Não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A autoridade e o poder está sobre você. Jesus Cristo nos deu essa autoridade e nos deu esse poder. Para quê? Para encher a igreja? Para ter uma igreja grande? Para tornar o meu nome célebre, conhecido, importante? Não. Com essa motivação, isso vai ser destruição. Isso vai acabar. Com essa motivação no coração, isso vai trazer destruição e ruína. A minha vida, a vida da minha família e o meu ministério. Por que nós estamos aqui? Por que esses adolescentes viajaram 430 quilômetros? Gente, esses adolescentes viajaram 430 quilômetros. 430 quilômetros. E sabe por que vocês viajaram 430 quilômetros? Por causa dessa senhora. Por causa dessa senhora. Por causa dessa senhora. Você pode imaginar isso? Teve um custo. E uma pessoa aceitou o convite. A senhora é muito importante para Deus. A senhora é muito preciosa para Deus. Deus trouxe esses jovens de Curitiba. Quem é a menina que falou para ela? Gostaria muito de ver a senhora amanhã lá. A senhora lembra do rostinho dela ou não? Quem é a menina? Foram 5 lá na sua casa? Ali, ó, lá elas, são elas lá então. Ó. Como que é seu nome? Dona Sônia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Nós nos alegramos e Deus se alegra por esse carinho e essa dedicação de estar atendendo o convite. Estamos aqui. Mas você percebe que não é quantidade. Uma pessoa. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O mundo inteiro, o mundo inteiro, o mundo inteiro. E a motivação nos nossos corações é continuarmos levando essas boas novas às outras pessoas. Mas acima de tudo, acredite em gente. Acredite nas pessoas. Acredite nas pessoas. Acredite nas pessoas. O melhor investimento que tem no mundo é você investir em gente. A igreja está investindo nessas pessoas. Financeiramente. Financeiramente. Os pais estão investindo nos filhos. Tem muitos aqui que estão aqui pela primeira vez, nunca saíram de casa sem papai e sem mamãe. Os pais estão lá desesperados. Ah, como que está meu filhinho? Vai dormir aonde? Mandando o zap lá, o WhatsApp lá. Por favor, me dê notícias, não tenho notícias dele. Oh céus, oh terra. Estão se identificando ali.
E eles estão servindo a Deus, servindo pessoas. Deus preparou algo tão lindo, né? Nós tínhamos programado uma evangelização no centro da cidade. Nós sabemos que Maringá é uma cidade de comércio de rua. Então vamos fazer um arrastão, pegando ali da praça da catedral, e vamos até a Praça Raposo do Tavares, evangelizando as pessoas na rua, abordando as pessoas na rua e falando do amor de Jesus para as pessoas. E nós chegamos na praça, estava tendo um evento da RPC. Gente, mais de 2.000 pessoas ali reunidas. Fizemos a festa. Fizemos a festa. E quem foi glorificado, quem foi exaltado? O dono da festa. Porque a única maneira de Deus se manifestar na terra é através de gente. E a única maneira do mal, do diabo se manifestar na terra é através de pessoas. Ou eu sou um instrumento de Deus, ou não sou um instrumento de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas se não tem quem pregue, se não tem quem aborde, não tem quem... Muitas outras pessoas receberam oração, receberam um folheto e foram tocadas por Deus, está tudo certo. Elas não precisam vir à igreja. Não precisam vir à igreja. Foram tocadas. E no céu lá nós vamos ter a recompensa, no sentido de que, olha, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor. Lá, através de jovens que me levaram um folheto, que se dispuseram a orar comigo. Eu quero deixar essa palavra para você.